no livro de Gênesis, capítulo 18. Eu quero continuar algo que eu comecei há 3 domingos atrás, capítulo 18 do livro de Gênesis, versículo 16 em diante. Is everybody there? Gênesis 18, 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, ou seja, você e eu, amém? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem no caminho do Senhor e pratiquem a justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim. Se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles 2 homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirá o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirá ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram. Versículo 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça ao juiz de toda a terra? 26. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50, destruirá por isso toda a cidade? Respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. 29. Disse-lhe ainda mais Abraão: e porventura, se houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. 30. E insistiu: não sei ir o Senhor, falarei eu ainda. E se houverem por ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei eu, se encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar, se porventura houverem ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se falo somente esta vez. E se porventura acharem ali 10? Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão se retirou o Senhor, e Abraão voltou ao seu lugar. Let's pray. Põe a sua mão sobre a sua cabeça. Diga assim: Senhor Jesus, eu ofereço agora a minha mente, Senhor, é lugar de batalha. Mas agora eu peço que a tua paz tome conta da minha mente. E eu declaro que eu tenho a tua mente, Senhor. Põe a mão no coração e diga: meu coração é um bom solo. A tua palavra vai cair no meu coração e vai produzir fruto para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. O texto que está anterior a esse que nós lemos nos fala que Deus veio para cumprir a promessa que tinha feito a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação e ele teria um filho. E ele veio para cumprir essa promessa,
E Abraão hospedou o Senhor e serviu o Senhor. E o Senhor então falou, estabeleceu e disse: olha, daqui a 1 ano eu venho e Sara vai estar grávida e vocês vão ser mãe, você vai ser mãe e pai de um filho, vocês vão ter um filho. E vocês lembram do texto? A Sara riu. E o Senhor disse: por que a Sara está rindo? E a Sara disse: eu não rio. O Senhor disse: eu vi. Riu sim, estava lá dentro da tenda, mas você riu. Então, amados, o Senhor que vem para estabelecer as suas promessas para as nossas vidas. E vocês sabiam que há promessas para as suas vidas? Você que está sentado aí, sabia? Que Deus tem promessas específicas para a sua vida, que como para Abraão, só serve para você. Não serve para ninguém mais. E Deus não deixa cair por terra a sua palavra. Ele vem para estabelecer a sua promessa. Mas ao mesmo tempo que Ele vem para estabelecer a sua promessa, Deus vem para executar a justiça. E as promessas e a justiça de Deus, elas estão assim como que misturadas. Elas estão assim como relacionadas. Ao mesmo tempo que o Deus que vem para cumprir as suas promessas, Ele vem para estabelecer a sua justiça, para executar o seu juízo sobre a terra. E nós, aqueles que somos alvos das promessas de Deus, nós somos também, de maneira muito especial, ligados ao que Deus quer fazer no estabelecimento da sua justiça, no estabelecimento do seu juízo. Agora eu pergunto para você, olha todo mundo aqui para mim, quem é você que quando Deus vem estabelecer a sua justiça, Ele quer falar com você, como falou com Abraão? Aí você diz assim: mas eu acho que comigo não. Deus falou com Abraão, mas eu acho que Ele não quer falar comigo. Olha o seu texto, veja o que está escrito no seu texto, capítulo 18, versículo 18. Deus diz assim, no 17: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que ele virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Veja o versículo 19, que agora fala de você. Não está falando mais de Abraão, mas está falando de você agora. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. De quem está falando o texto? De você. Nós somos filhos de Abraão. E agora esse texto aí está falando, começou falando de Abraão e agora está falando de mim e de você. Está falando que nós somos a casa de Deus, os filhos de Abraão, e somos ordenados após Abraão, nascemos após ele, somos filhos dele, para que guardemos o caminho do Senhor, e para quê? Pratiquemos a justiça, e fala comigo, o que está escrito aí? E o juízo. E o juízo. E o juízo. Então a minha pergunta nessa manhã: quem sou eu, quem é você? Para que Deus venha e não somente cumpra as promessas que tem para mim. Isso até que eu posso entender fácil. Para mim é fácil entender Deus vindo para cumprir as promessas que Ele vem para mim. Mas Deus vindo a mim para me levantar, para entrar num acordo com Ele sobre o juízo que Ele quer estabelecer nessa terra, já é uma coisa, eu fico pensando quem sou eu. E eu vou dizer para você quem sou eu. Vou dizer para você quem é você. Quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, a Bíblia diz que Deus colocou sobre a nossa administração a terra. Lá no Gênesis capítulo 1, Deus diz: você vai governar sobre os animais da terra. No capítulo 2, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim, colocou lá o Adão e Eva para cultivar e guardar o jardim. E sabe o que isso quer dizer? Que essa terra em que nós vivemos, ela está debaixo dos nossos cuidados. Deus é soberano sem você e sem mim. Deus não precisa de você e de mim para ser soberano, executar o seu juízo, cumprir a sua justiça, mas Deus escolheu usar a você e a mim para fazer isso. Então agora o texto nos diz que ele vem a Abraão e ele diz assim: vou ocultar a Abraão o que eu estou para fazer, porque o Abraão é o meu escolhido. Isso serve para você,
Sabe por que você está aqui essa manhã? Porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Senão você não estaria aqui. Então é como se Deus estivesse dizendo para você: vou ocultar do Leomar, vou ocultar do pastor Nery o que eu estou para fazer aqui nessa terra. A Bíblia diz, Deus não quer fazer coisa nenhuma sem antes conversar com os seus profetas. Tem um outro texto na Bíblia que eu fico, quando eu leio, eu fico pensando, uau, Deus procurou alguém, diz a Bíblia lá no livro do profeta, para entrar na brecha com ele, para interceder por alguma coisa que Deus queria fazer. E ele ficou maravilhado, que ele não achou ninguém. Deus não quer fazer as coisas aqui na terra sozinho. Ele pode fazer, Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele é o Deus Todo-Poderoso, gente. Ele não precisa de mim e de você. Mas eu tenho uma notícia para você. Eu e você somos escolhidos para sermos cooperadores de Deus. 1 Coríntios capítulo 1. A Bíblia diz, nós somos cooperadores de Deus. Ele escolheu a mim e a você para operarmos juntos com Ele. E essa operação tem duas áreas específicas em que ela acontece. A primeira área específica é no texto que nós já lemos e já pregamos aqui há 3 domingos atrás. É no possuir da nossa herança. É no possuir das promessas que Deus tem para nós. Eu e você vamos entrar na nossa herança. Vamos entrar nas nossas promessas. Mas eu e você precisamos nos posicionar para que isso aconteça. Deus não vai fazer a parte da sua participação. Eu e você temos que assumir uma posição perante Deus para que isso aconteça. E vou dizer uma coisa, hein? Deus quer cumprir a promessa que Ele tem para você e para mim, e Ele tem o seu jeito, e Ele tem o seu tempo, e Ele tem a sua maneira para cumprir isso. Não adianta eu e você queremos inventar moda. O que foi que o Abraão e a Sara fizeram? Eles disseram, já estamos ficando muito velhos, não tem mais como ter filho. E a Sara então arrumou como nós dizemos, uma produção independente para o Abraão. Ela arrumou a escrava, e aí nasceu Ismael. Não só Deus não aceitou o nascimento do Ismael para ser o cumprimento da promessa que ele tinha, como o nascimento do Ismael, amados, foi uma confusão terrível, trouxe para esse mundo em que eu e você vivemos uma confusão terrível. Até hoje, judeus e árabes brigam aí, essa confusão toda que existe entre árabes e cristãos, por causa de uma coisa que o Abraão fez. Ele pensou que as coisas podiam ser do jeito dele. Deus tem promessas para você, mas essas promessas virão da maneira de Deus, no tempo de Deus. Você não pode adiantar, mas eu tenho uma outra notícia para você. Você também não pode atrasar. Quando Deus vem para cumprir na tua vida as promessas, você tem que tomar um posicionamento. Você tem que se levantar. Você tem que hospedar a presença do Senhor. Você tem que crer. A Bíblia diz, Abraão creu, e isso foi imputado para a justiça. O mesmo tem que acontecer com você. A primeira área é a área das promessas. Deixa eu perguntar para você. Nós estamos terminando um ano. Nós temos nessa caixa aqui algumas promessas que se cumpriram. Alguns pedidos que foram feitos. Algumas coisas que Deus falou para as pessoas e que se cumpriram. Deus falou no coração. As pessoas se posicionaram e se cumpriram. Temos ali, por exemplo, um pedido da Alice, de uma casa. Quando a Alice começou a orar por uma casa, eu disse, no way. A Alice é minha esposa. Eu falei, no way. Porque já temos uma casa. Para que a gente quer 2 casas? Eu disse, não. E fechei o meu coração. E eu disse, não. Um belo dia, o Senhor falou comigo, eu não vou te abençoar. Eu falei, por quê, Senhor? E o Senhor disse para mim, porque você está segurando a bênção da minha filha. Ela tem no coração um desejo, e eu quero satisfazer o desejo do coração dela. Ela quer uma casa. Porque a nossa casa, nós descemos de Chicago para cá, e nós compramos ela. Eu orei, pisei na casa, era de Deus. Mas a Nice queria uma casa especial. E ela, toda santa noite,
Eu chegava em casa, a Nice estava com seu iPad, olhando casas, meses após meses. Aliás, mais de ano, olhando casa. E eu, no way. E aí o Senhor falou comigo, amados, você sabia que quando Deus quer fazer as coisas, não tem que ser seguro? E o Senhor falou conosco. Mas a gente já tinha uma casa, e nosso crédito e o meu crédito não estava nada bom ainda, não está bom. E a gente não tinha dinheiro para comprar uma segunda casa. Mas quando vem de Deus, quando Deus diz o sim, a sua palavra, a palavra de Deus, quando é um sim, ela é também um amém, vai ser feito. Não tem como. E aqui tem muita gente assim. Mas nós temos que nos posicionarmos para que isso aconteça. A gente tem que entrar em acordo com Deus. E sabe como é que esse acordo se chama em palavras simples? Fé. O nosso acordo, quando nós entramos em acordo com Deus, isso nada mais é do que o exercício da fé, para que aquilo que é vontade de Deus seja feito. Jesus ensinou a gente orar dizendo, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, eu entro em acordo com a minha fé, pela minha fé, para que a vontade de Deus seja feita. Essa é a primeira coisa. Mas Deus também quer executar juízo sobre essa terra. E nós somos aqui para sermos os instrumentos de acordo com Deus. Sabe por quê? Deus não é muitas vezes como eu e como você. Nós fazemos uma promessa, estabelecemos uma coisa e já esquecemos. E mudamos no meio do caminho. A Bíblia diz, Deus não é um homem para mudar, e nem filho do homem para se arrepender. Quando Deus deu essa terra na mão do ser humano, Ele deu de verdade. Quando Ele disse que a gente era responsável para cultivar e guardar, Ele entende que vai ser assim, e Ele não mudou de ideia. Um dia, a Bíblia nos diz, o Adão e a Eva entregaram na mão de Satanás a terra. E aí, quando Satanás veio tentar Jesus, vocês conhecem o texto, ele disse para Jesus, olhe todos os reinos, tudo isso é meu. Está escrito lá, porque me foi dado. Adão e Eva deram. Mas eu tenho uma notícia para você, quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1. Revelation 1. Ok? Aí pelo versículo 18. Abra aí a sua Bíblia, Revelation 1, 18. Vamos começar no 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus. Isso é Jesus. 18. Aquele que vive. Fala comigo, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Uau, essa é a grande maravilha. Brothers, Buda não está vivo. Maomé não está vivo. O corpo deles está sepultado em algum lugar nessa terra. O de Jesus não. Ele ressuscitou. Ele vive. Então ele diz, ele é aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E agora, presta atenção. Vamos ler todos juntos? E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele pegou as chaves de volta. As chaves não estão mais na mão de Satanás. Está na mão de Jesus. E sabe, eu quero dizer para você o seguinte. Sabe o que Jesus está fazendo agora? Jesus está estabelecendo o seu reino. Quando ele veio para estabelecer o reino dele. Reino é governo. Sabe o que a Bíblia diz sobre você e sobre mim? Diz lá no Apocalipse, e reinarão sobre a terra. Falando de mim e de você. Não no futuro somente. Tem muita gente que lê o Apocalipse e pensa que todas aquelas coisas são lá para o futuro. Não, começa agora. E reinarão sobre a terra. Eu e você temos que reinar sobre a terra. E isso inclui a execução do juízo de Deus sobre essa terra.
E isso inclui a execução das bênçãos de Deus sobre essa terra. E a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 1, lá pelos últimos versículos, e tudo vai ser colocado debaixo dos pés de Jesus. E sabe quem são os pés dele? A igreja. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. E tudo vai ser colocado debaixo dos pés. E sabe de quem são esses pés? Os teus pés. Sabe de quem são os pés de Jesus aqui na terra? São os teus pés. Por isso a Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as palavras de Deus, as coisas boas. São os teus pés. As coisas vão ficar debaixo dos teus pés. Ele quer governar nessa terra. E você é o primeiro-ministro do rei. Você é ministro do rei para governar. E agora veja no texto que nós lemos aí. Quero andar um pouquinho no nosso texto. Capítulo 18 de Gênesis. Vamos lá? Olha no nosso boletim. Deus faz as coisas com base em quem nós somos. Uau! Deus faz as coisas com base em quem você e eu somos aqui na terra. Você sabia disso? Tem muita gente que é tão humilde que se torna pecador de tanta humildade. Falsa humildade. Porque a verdadeira humildade é quando eu sei quem eu sou, eu aceito quem eu sou, e eu decido que o que a palavra de Deus está dizendo que eu sou, é isso que eu sou. Mas tem gente que diz assim: oh, não, talvez isso sirva lá para o pastor Paulo, para a pastora Cláudia, mas para mim, eu sou muito humilde. Isso é falsa humildade. Tudo que Deus diz que você é, você é. Tudo que Deus diz que você é, você é. E Ele diz que você é rei e sacerdote sobre essa terra. E tem que reinar sobre essa terra. E executar o juízo de Deus sobre essa terra. Nós somos como o braço de Deus. Jesus, a Bíblia diz, é o braço de Deus estendido. E aí Jesus veio morar em você. Adivinha agora quem é o braço dele? Sou eu e você. Somos nós. Sabe quando Deus apareceu para Abraão, fazia a promessa, lá no livro de Gênesis? A Bíblia nos diz que o Abraão disse: mas quem vai ser, Senhor? Vai ser aí daquele meu servo, o meu filho, ele vai ser meu herdeiro. Deus disse: não. E a Bíblia nos diz que veio cerradas trevas sobre Abraão. E a palavra de Deus veio sobre Abraão e disse: entende. E disse para Abraão: vocês vão ficar aqui nessa nação, no Egito, por 400 anos. A tua posteridade vai ficar aqui por 450 anos no Egito. Depois vai sair. E diz lá o motivo pelo qual o povo ficaria 450 anos. Você sabia que o povo de Israel ficou no Egito 450 anos, não por acaso? Tinha um motivo. Sabe qual que era o motivo? Quando eles saíssem do Egito, eles seriam o braço de Deus para executar juízo sobre todas aquelas nações. Está escrito dessa maneira o versículo: porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus, ferezeus. Está escrito esse versículo lá. Ia levar 450 anos para isso acontecer. E aí o povo sairia, seria o braço de Deus. É por isso que Deus diz, quando Josué chega na frente de Jericó: mata todo mundo, porque agora era juízo. E sabe quem é o encarregado do juízo? O povo de Deus. Então presta atenção aí. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma. Olharam para Sodoma. E Abraão ia com eles para os encaminhar. Repita comigo. Abraão ia com eles para os encaminhar. Ei, sabe quem era? Havia 3 personagens. 2 eram anjos. Mas um deles, sabe quem era? Era Deus o Filho, antes de se fazer carne.
Deus o Filho, antes de se fazer carne, aparecia no Velho Testamento. Sabe como é que é o nome técnico disso? Teofania. Teofania são as manifestações de Deus o Filho, antes dele receber o corpo e se chamar Jesus. Se chama teofania. E aí um deles era o Senhor. E Abraão estava saindo para fazer o quê? Encaminhar. Você sabia que é isso que eu e você fazemos? Nós temos que encaminhar Jesus para fazer aquilo que Ele quer fazer. E como Ele vive na gente, nós vamos caminhando, e nós vamos ser seus braços, nós somos seus olhos, nós somos a sua boca para proferir as palavras, nós somos os seus pés. Nós saímos, nós encaminhamos o Jesus que vive em mim. Amados, nós temos um problema sério de identidade. Nós realmente não sabemos, nós não vivemos de fato aquilo que nós somos. Porque se nós formos viver aquilo que nós somos, o negócio se transformaria, a nossa história seria outra história. Seria outra história. Você sabe que Jesus está em você. Ele é o Senhor que esteve morto, mas vive, diz o texto lá do Apocalipse. Então, quando você chega num lugar, a presença de Jesus em você, através de você, deveria mudar a atmosfera do lugar. Porque chegou o Senhor. Porque você pisou no lugar. Porque é a presença do Senhor chegando em você. Mas às vezes nós não sabemos. Às vezes nós ficamos todos amedrontados com as circunstâncias. Ficamos todos amedrontados com as circunstâncias. E nós não sabemos. Nós não agimos de fato como quem nós somos. Mas se nós fizermos isso valer, a coisa vai mudar. Quando você chega, está chegando o Rei. E tudo o resto, que não tem nada a ver com Deus, tem que se dobrar. E tem que confessar que Ele é o Senhor. Tem que confessar que Ele é o Senhor. Isso é muito tremendo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas se você chegar a entender isso, a sua vida vai mudar. Você vai deixar de viver essa vida derrotada. Você vai começar a viver uma vida de vitória. Porque esse Senhor que vive em você, Ele já venceu. Não é que Ele vai vencer, Ele já venceu. Já conquistou. As chaves já estão na sua mão. E já é um vencedor. Não tem mais o que esperar. E se nós entendemos isso, a coisa muda. A coisa muda. Eu vou contar uma história de um amigo meu, americano, Brother Andrew, irmão André, missionário da missão Portas Abertas, que há 30 anos atrás fazia contrabando de Bíblia na Cortina de Ferro, na Rússia, naqueles lugares. Já ouviram falar? Quem ouviu falar do irmão André? Missão Portas Abertas, Open Doors, his mission. Ele fazia contrabando de Bíblia. Ele tinha um fusquinha. O logo da missão dele era um fusquinha. Ele enchia esse fusquinha de Bíblia. E ele chegava nos lugares em que ele tinha que atravessar a fronteira. E ele orava. E ele dizia: Senhor, chegou aqui a tua palavra. E chegou aqui a tua presença. Agora, Senhor, esses homens vão olhar para dentro desse carro, vão vasculhar esse carro, ele está lotado de Bíblia, arriado os pneus de tanta Bíblia, e eles não vão ver as Bíblias. E dezenas de vezes isso aconteceu. Dezenas de vezes isso aconteceu. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Um dia eu estava com ele no Rio de Janeiro, no Brasil. Ele estava vindo da Angola, no tempo que Angola ainda estava comunista, e ele estava me contando o que tinha acontecido. Começou uma revolta muito grande na Angola, o comunismo entrou lá, a Rússia apoiando, e ele estava na Angola quando iniciou o negócio, e fecharam tudo, as fronteiras e tudo. E ele tinha vindo da Angola
direto para o Brasil, naquele dia. Nessa época, nasceu meu filho André. E nós colocamos o nome dele André, porque eu estava com o irmão André no Rio de Janeiro quando o André nasceu. Meu filho André, ele é missionário, pastor. Ele nasceu nessa época. E aí o irmão André começou a contar a experiência dele para nós. Ele disse assim que a embaixada americana disse: foge, vão para o aeroporto, pega o primeiro avião. E ele tinha passagem de volta. E ele foi para o aeroporto. Ele chegou, estava centenas de pessoas no aeroporto pequenininho que eu conheço, já estive lá, o mesmo aeroporto, ainda não fizeram nada de diferente. E ele chegou naquele aeroporto. E estava lotado o aeroporto, centenas de pessoas querendo sair do país. E aí ele chegou e falou assim: Senhor, eu cheguei aqui nessa nação, eu vim no teu nome, e agora eu vou embarcar nesse avião no teu nome. E aí começou, e tal, aquele povo todo, vieram os homens com metralhadora, botaram tudo em linha para andar, e ele era o último. De fato não ia embarcar. Aí de repente, não sei o que aconteceu, caiu a luz, os computadores apagaram, e aí um oficial pegou uma cadeira, subiu em cima da cadeira, apontou a metralhadora para todo mundo e disse: os computadores falharam, agora quem decide quem viaja aqui não sou eu. E olhou assim, e olhou no fim da fila e apontou com a metralhadora: você aí, o branquelo, ela era white pale, você branquelo, vem para cá. E ele falou: eu? Ele disse: você, vem para cá. E ele foi e falou: entra no avião. Ele falou: mas aonde eu sento? Ele falou: escolhe o seu lugar. E ele entrou no avião, e ele sentou lá na primeira classe. Ele falou: estava muito cansado, fui logo para a primeira classe. Era o meu direito. E ele embarcou. Sabe, se você souber quem você é, isso faz a diferença no seu dia a dia. Isso faz a diferença no seu trabalho, naquilo que você faz. Porque você chega com uma autoridade. Você chega para executar juízo, você chega para fazer valer a palavra de Deus, a vontade de Deus. E você é um instrumento para fazer valer. Então olha só, você é alguém que encaminha Deus. Estava aqui Abraão para o encaminhar. Vamos para frente? Versículo 18, diz aí, 17, diz assim: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Deus está fazendo uma pergunta. Vou ocultar ao David. David, what's his name? David? What's your name? Ed, and you are David. God is saying this morning: vou ocultar para o David o que eu vou fazer. Vou ocultar o David. Vou ocultar ao Ed. Está dizendo: vou ocultar o Nozinho. Vou ocultar para o Marco Túlio. Deus está dizendo. Deus não quer ocultar. Deus quer trazer à luz. Deus quer fazer conhecidos os seus planos. Porque eu e você somos parte do plano de Deus. E ele diz: não quero ocultar. E ele diz: por que não vai ocultar? Veja aí, por quê? Versículo 18: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E claro, nesse texto, a Bíblia estava falando de Jesus. Mas a Bíblia estava também falando de você e de mim. A Bíblia estava falando do Rogério e de mim. Nós, as nações da terra, precisam ser abençoadas por mim e por você. Nós somos intercessores. Se nós orarmos, a coisa vai acontecer. Vocês estão entendendo? Uf! O Senhor é tão tremendo. O Senhor não quer ocultar de você. Pelo contrário, Ele quer estabelecer as coisas, Ele quer fazer conhecidas as coisas, para que você se posicione.
E é claro que muitas vezes Ele nos faz conhecer das coisas, mas nós não nos posicionamos. E aí nós ficamos pensando, por que não acontece? Ué, o problema não está em Deus, o problema está em nós nos posicionarmos. Ele diz assim, uma poderosa nação, uma bênção para todas as nações. Veja o versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Sabe de quem está falando? De você e de mim. Abraão ordenou. Ele foi o nosso pai da fé. Hoje eu e você estamos aqui. Estamos ordenados para algumas coisas. Vejam quantas coisas. Diz aí no texto. Para que ordene seus filhos, a sua casa depois dele. Para que, primeiro, guardem o caminho do Senhor. Algumas coisas que eu e você devemos fazer. Guardar o caminho do Senhor. Nós não podemos negociar o caminho do Senhor. Nós temos que guardar o caminho do Senhor. Segunda coisa, para que pratiquem a justiça. Quando a palavra lá em Jeremias, Deus falou com o profeta sobre Jesus, sabe qual é um dos nomes de Jesus lá em Jeremias? Senhor, justiça nossa. Senhor, justiça nossa. E é esse Senhor que vive em você. E você agora está ordenado para que pratique a justiça. Faça o que é justo. Faça o que é correto. O que é certo. Pratique a justiça. E diz mais aqui. E o juízo. Pratique a justiça e o juízo. Hoje nós não queremos muito esse negócio de juízo, né? Nós queremos hoje viver politicamente correto. Né? Nós não queremos viver esse negócio do juízo. Nós queremos ser politicamente corretos. Isso é uma vergonha. É por isso que o cristianismo está perdendo o seu poder. Porque as pessoas que estão aí para executar o juízo não falam mais. Sabe? Você agora, gay e lésbias, eles podem se levantar. E eu não sou contra os gays e lésbias. Jesus morreu por eles. Eu os amo. Eu quero que eles sejam salvos. É plano de Deus que eles recebam Jesus e sejam felizes. Mas nós estamos aqui para executar a justiça e o juízo. E a gente agora tem vergonha de dizer, Deus tem um plano para a sua vida. Tem vergonha de dizer. Ou fica com medo de dizer, Deus tem um plano para a sua vida. E Deus tem. Deus tem um plano. Jesus morreu por eles. São alvos do amor de Deus. E como nós vamos negar o amor de Deus? Como é que nós negamos? Quando nós nos abstemos, quando a gente se retrai, quando nós recuamos, nós estamos negando o amor de Deus. Então eu e você fomos colocados aqui com um negócio muito sério para a nossa vida. Propósito muito sério. Vamos continuar. Olha aí, nós somos para praticar a justiça e o juízo, e agora veja bem, para que, o fim do versículo 19, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Você pratica a justiça e o juízo, para que Deus faça vir sobre você o que Ele tem falado a teu respeito. É por isso que você pratica a justiça e o juízo, para que venha sobre você. Mas e que tal o oposto? Se você não praticar a justiça e o juízo, o oposto também vai ser verdadeiro. Não virá sobre você o que Deus tem falado. Porque aí é uma frase condicional. Você foi estabelecido para praticar a justiça e o juízo, para que venha sobre você o que Deus falou. Se não praticar, não vem. É por isso que tem tanta gente que é cristão, mas não sabe realmente o que é ser cristão. Que Jesus é o Senhor, mas nunca experimentou o senhorio de Jesus. Porque não se posiciona. E sabe, deixa eu dizer isso para vocês. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele é um gentleman. Cavalheiro. Ele fala com você uma voz suave. E se você obedecer,
você vai ver o que acontece. Tremendas coisas acontecem. Deixa eu contar uma coisinha aqui, de um tempo passado, não muito longe. Muitos de vocês que estão aqui conhecem isso. Conhecem a história. Nós estávamos alugando uma igreja presbiteriana lá na Quento, naquele tempo. E a igreja presbiteriana tinha o culto de manhã e nós tínhamos o culto à noite. Muitos de vocês aqui são daquele tempo. Rogério é daquele tempo. Rachel, muita gente. E sabe onde? Eu vinha, nosso culto começava às 7 horas. Eu vinha sempre antes para orar. O pessoal do louvor, nós tínhamos uma reunião de oração que começava às 4. Um dia eu estava em casa, tinha almoçado, e eu comecei a sentir no meu coração um desejo enorme de ir para a igreja orar. E eu falei para mim mesmo, eu posso orar aqui mesmo em casa. Mas aquele negócio ficou no meu coração, aquele desejo de ir para lá, sair de casa. Eu falei, mas eu vou voltar para casa 10h30, 11 horas da noite, se eu for agora, 2 da tarde. E ficou aquele negócio, aquela voz, aquele mover no meu coração. E aí eu disse, sabe uma coisa? Eu vou. Eu levantei e fui. Não muito animado, honestamente falando. Eu não queria muito ir, mas eu sabia que era Deus falando comigo. Eu fui. Eu cheguei, tem aquela porta grande na frente, eu abri a porta e eu levantei meus braços e eu disse, aqui eu estou, Senhor. E a igreja presbiteriana era assim, muito alta, bem alta. E eu levantei os olhos e eu olhei lá em cima, tinha como que fosse uma bola de basquete, desse tamanho, uma nuvem, fumaça. E eu olhei, e eu lembro até agora qual foi a minha reação. Eu olhei e eu disse assim, Holy smoke! Holy smoke! Eu vi aquela bola lá em cima, bem no alto. Eu disse, Holy smoke! Eu parei e falei, uou, não é tão holy. Eu acho que é fogo. E a bola começou a crescer rápida. E eu disse, é fogo. E eu passei a mão no telefone, 911, liguei para o pastor americano, pastor Ken, era meu amigo, liguei para ele, dali, não deu 10 minutos, chegou o corpo de bombeiros. E aí chegaram e botaram de água lá em cima, era umas dessas extensões que tinha bem em cima, estava pegando fogo no plástico, pegou fogo, e estava o pastor Ken, americano aqui, e eu aqui. E aí o camarada do Fire Department veio falar com ele e falou assim, eu nunca vi uma coisa assim. Essa igreja, com essas madeiras secas como estão, mais 10 minutos seria cinza. Como é que vocês conseguiram chegar e descobrir isso? Aí o Ken olhou para mim assim, e fez assim para mim, foi ele. Aí o camarada virou para mim e disse assim, como é que você descobriu? Aí eu disse para ele, Deus me enviou aqui. Ele fez assim, Deus te enviou aqui? Eu falei, sim, eu estava em casa, eu resolvi vir orar aqui. Na verdade eu não queria, mas eu senti que eu deveria vir, e eu obedeci, eu fui. Eu fiquei famoso na igreja, porque eu impedi o incêndio da igreja. Naquela igreja só tinha quase que velhinho. Todos os velhinhos serviam de meus avós, né? Todos os velhinhos me tratavam, olhavam quando eu chegava assim, uau, ganhamos a igreja. Gente, eu e você, Deus não tem plano que isso aconteça. Deus não tinha plano para que aquilo se incendiasse. E nós estávamos lá para fazer com que a vontade de Deus se cumprisse. Mas tinha um device lá que ia pegar fogo, e Deus sabia. E sabe, eu fiquei à disposição. E sabe, aquilo lá custa, no mínimo, uns 3 milhões de dólares, aquele edifício. Lindo, com cristais, que não queimou, porque eu cheguei lá. Porque eu ouvi uma voz. Porque eu cooperei com Deus. Obedeci. Vocês estão entendendo?
A nossa obediência, a nossa cooperação é a nossa obediência. E eu e você fomos colocados para isso, para obedecermos, para cooperarmos com Deus, para fazermos a justiça, estabelecermos a justiça. Agora presta atenção, no nosso ponto 2 aí no boletim diz assim: disse mais o Senhor, versículo 20, disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma, o que Sodoma tem praticado chegou até mim. Amados, você crê que Deus está interessado no que está sendo praticado nessa nação, nessa cidade? Você crê que Deus está interessado no que está sendo praticado aqui em Marieta, nessa cidade? Deus está interessado, e isso está chegando até Deus. Agora, amados, às vezes eu e você estamos aqui e o negócio não chega até mim, até você. Conta para mim, como é que é possível? É porque nós que somos os olhos que deveríamos ver as coisas não vemos. Deveríamos ter o coração segundo Deus, não sentimos. As nossas mãos, a nossa boca não toma posição. Nós somos. Então, chegou até Deus, está chegando. E Deus está querendo levantar alguém. Deus está querendo levantar alguém. E sabe quem que é esse alguém? É você. Sou eu. Aí no lugar em que você está, é você, sou eu. Ó, presta atenção nisso. Eu acabei de falar com uma garota do Brasil, aí uns 2 dias, 3 dias atrás, que era estudante no seminário, lá do Ceará. Ela não tinha ainda o segundo grau, hoje ela é formada, ela é assistente social, mas ela não tinha nem o primeiro grau quando ela veio. O nome dela é Zirene. Listen to this, very important. A Zirene chegou, e ela disse assim, e ela veio, e quando eu olhei para a Zirene, eu disse assim, puxa, ela nem sabe ler direito, ela veio para o seminário, e o que vamos fazer com isso agora? E eu fiquei naquele negócio, matriculamos a Zirene, deixamos a Zirene estudar ou não? E eu falei, mas como que vão ficar os standards? Tem que ter segundo grau completo. E aí, eu senti no coração que nós deveríamos matricular a Zirene. E eu falei, agora eu vou ter que adotar a Zirene. Porque agora eu vou ter que acompanhar ela no progresso da escola, dar reforço no seminário, eu vou ter que... Eu permiti, agora eu sou responsável. E a Zirene graduou. E quando foi para ela escrever o seu paper de graduação, o trabalho final, para concluir o curso, lá no Brasil chama de TCC, quando ela foi para escrever, ela me procurou e disse assim, pastor, eu não quero só escrever um trabalho, eu quero fazer um projeto que eu pratico. Eu falei, uau! Eu perguntei qual é o projeto. Ele falou, eu quero trabalhar com as crianças daquela favela. Muitas crianças sendo usadas para vender droga. Uma favela terrível na cidade, violência terrível. E ela disse, eu quero fazer um projeto. Eu falei, e qual é o seu projeto? Ela disse, eu vou orar, a gente vai ganhar uma casa lá dentro, e nós vamos estabelecer um projeto lá. Eu falei, uau! Eu falei, então a primeira coisa que vamos fazer é o seguinte, eu te ajudo a escrever o projeto, e eu vou te ajudar a começar um negócio. Mas a primeira coisa que nós vamos lá, nós vamos naquele lugar, e nós vamos andar naquela favela inteira, por dentro da favela, pelos lados da favela, pelos limites da favela, e nós fomos andar, eu e ela. E à medida que nós andávamos, nós orávamos, e nós dissemos, nós estamos aqui para tomar isso para Jesus. Nós declaramos que essas crianças vão ser de Jesus, que aqui não vai ser mais essa violência, que não vai ser assim, e nós chegamos aqui no teu nome, Jesus. Nós estamos aqui para tomar esse lugar. 3 dias consecutivos nós andamos. Escrevemos um projeto, chamado Criança de Valor. Eu falei 3 dias atrás com a Zirene. Esse projeto existe há mais ou menos uns 15 anos. Não existe mais favela no lugar. Mudou. Temos lá 3 casas, quadra de esportes e um monte de coisa. Ensinamos computação para as crianças, elas vêm e passam o dia todo, reforço escolar.
A Zirene, inclusive, mora lá por perto. Já dá para morar naquele lugar. A violência diminuiu muitíssimo naquela cidade, naquela favela, porque alguém foi lá e tomou posse. Isso deveria ser eu e você. Nós deveríamos chegar nos lugares e tomar posse do nosso Senhor. Ele é o dono. Declarar que Ele é o dono, chegar e tomar posse. E a Zirene hoje, aí ela foi estudar, aí ela foi fazer serviço social. Se formou na universidade para cuidar daquele trabalho. E aquilo é uma bênção, está na internet. Quem quiser, criançadevalor.org, quiser ver o projeto dela. Eu quero perguntar para você, qual é o seu projeto? Pastor, não tem projeto. Como? Excuse me? Qual é o seu projeto? Mas você não pode dizer o seu projeto de uma maneira que fica tão geral que não vai acontecer nada. Por exemplo, assim, ó, eu estou aqui para servir a Deus. O que você vai fazer com isso? Você tem que ser específico, porque Deus é um Deus específico. Ele botou você aqui com um plano específico. Ele tem um plano específico para você. Ele tem um plano específico para você. Qual é o teu projeto específico? Você vai lá e vai possuir em nome de Jesus. Vai interceder junto com Jesus. Porque veja só o que aconteceu com Abraão. E assim a gente vai terminar. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Diga isso comigo. Abraão permaneceu na presença do Senhor. Esse é o primeiro requisito. Esse é o primeiro requisito. Aleluia. Nós temos que permanecer na presença do Senhor. Porque se nós não permanecermos na presença do Senhor, eu e você não vamos saber qual é o projeto que Deus tem para nós. Porque é da presença do Senhor que vem as coisas. E aí ele disse assim, e se aproximou do Senhor e disse assim, Abraão, falando com Deus. Gente, look at me, please. Everybody. Abraão estava falando com Deus. Com Deus. E disse Abraão, destruirá o justo com o ímpio? Abraão tinha um projeto específico. Sabe qual era? Salvar o sobrinho dele e a família. Ele já tinha salvo uma vez antes, que tinha ido preso, mas ele queria salvar o seu sobrinho Ló e a família dele. Esse era o projeto que ele tinha. Então ele chega para o Senhor e diz assim, vai destruir o justo com o ímpio? Eu conheço o Senhor não vai destruir o justo com o ímpio. Se houver 50 justos na cidade, ainda assim vai destruir? Não vai poupar um lugar por amor aos 50 justos? Que 25. Olha o que Abraão diz para Deus. Deus quer ouvir isso da sua boca. Longe de ti fazeres tal coisa. Isso não dá certo com o teu caráter. Senhor, isso não é de acordo com o teu caráter. Longe de ti fazeres tal coisa. Longe de ti. Que coisa, hein? Matares o justo com o ímpio. Como se o ímpio fosse igual. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E aí então se levanta o Abraão com um projeto no seu coração. Salvar Ló. E o projeto era um projeto de intercessão. E ele diz, vai destruir? O Senhor diz, tá bom, vamos fazer o seguinte, se tiver 50 justos, não destrui. Aí o Abraão diz, mas talvez não tenha 50, que tal se tiver 45? Se tiver 40, em quantas pessoas você estava pensando? Ló, a mulher dele, 2 filhas. 4. Estava pensando em 4 pessoas. E talvez os maridos ou noivos das filhas. 6. No máximo, 6 pessoas. Ele estava pensando.
Ele disse, vai destruir. Deus disse, não. Aí ele disse, mas se não tiver, se tiver 40, vai destruir? Não. E que tal se tiver 20? Vai destruir? Não. 10? Vai destruir? Não. Here's my question. Aqui está a minha pergunta para você. Quem decidiu a destruição de Sodoma e Gomorra baseado na justiça de Deus? 100%. Esse texto mostra que a decisão veio do coração de Abraão. Se Abraão tivesse dito, e se tiver 4? Sodoma teria ficado lá, por amor a 4. Porque veja o que o texto diz aí. Olha no texto. Nosso negócio é o texto, ok? Olha aí no texto. Versículo 33. 33. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor. Pergunta. Come on, guys. Pergunta. Quando é que o Senhor se retira? Quando o Senhor se retira? Quando você para de falar. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor. Se você parar, Deus para. Deus para na hora que você para. Sabe por quê? Porque você é o acordo com Deus. Deus não vai fazer nada nessa terra que Ele pôs na sua mão. Ele não vai fazer uma violência. Ele não dá na sua mão, daí tira. Ele é Senhor, Ele pode fazer qualquer coisa que quiser. Ele é Deus. Mas Ele escolheu fazer as coisas em cooperação com você. Quando você parar de falar, Ele se retira. Se o Abraão tivesse continuado falando, ele estaria ali. E é por isso que o versículo diz assim, tendo cessado de falar Abraão. Ele falou, já chega. Vocês entenderam? Gente, olha para mim, todo mundo. Eu quero terminar dizendo isso. Quem é você? Você tem que tomar uma decisão. Quem é você? Você tem que responder para você mesmo. Quem é você? Quem sou eu? Você tem que responder essa pergunta. Porque se você não responder, muita coisa que Deus está querendo fazer através de você, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. É a nossa decisão. É isso que vai acontecer, é a nossa decisão. Deus quer que você seja seu cooperador. Opere junto com Ele. É isso que Deus quer de você. Deixa eu só dizer para você, nesse ano que está entrando, eu vou operar muito junto com Deus. Ah, eu vou. Nesse ano que está entrando, Deus me deu uma visão de que vai ter um avivamento no norte do Brasil. Eu, esse ano agora, que ainda estamos, já fui lá, já pisei no lugar. Deus me deu uma visão clara, eu vi o lugar. Isso faz mais de 8 anos, eu nunca tive a chance de ir lá. Apareceu esse ano uma chance, eu fui lá, pisei no lugar. Já comecei a levantar gente. Já desafiei alguns pastores. Vocês vão ouvir muitas vezes eu indo para Manaus. Porque Deus vai fazer um avivamento lá. E adivinhe uma coisa. E adivinhe. Me escolheu para fazer isso. Esse sou eu. Eu sou escolhido para ter um avivamento no norte do Brasil. Eu tive um sonho, a maioria de vocês sabe. Eu já me posicionei. Isso vai acontecer. Porque primeiro é a vontade de Deus, segundo, eu não vou parar. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Querem saber de outra coisa? Um dia eu estava com a Heidi Baker, um retiro, vocês já sabem. Eu estava lá adorando. Eu sou um adorador. Eu estava lá tomado na adoração. E Deus fala comigo, pede uma nação. E eu disse para Deus, eu vou pedir uma nação, eu estou adorando. Estou falando a verdade, eu disse exatamente assim para Deus. Senhor, eu estou adorando, eu não vou pedir uma nação. E continuei adorando. Dali um pouco Deus fala comigo, pede uma nação.
Falei, ó, é melhor eu pedir a nação, porque ele vai ficar falando comigo, e esse negócio eu já conheço, meu Deus, né? Então eu resolvi, eu fiquei pensando, continuei adorando, fiquei pensando uma nação, e aí me passou o Peru, a América do Sul, me passou os países da ex-União Soviética, me passou e tal, e de repente veio na minha mente Angola, e eu disse, Senhor, dá-me Angola. Eu já estive na Angola, o pessoal da Angola ligou para mim, me chamou, eu fui lá. Nós temos uma base, hoje, da nossa missão lá na Angola, e na Angola vai ter um avivamento tremendo. Nós estamos estabelecendo um seminário na Angola, para treinar pastores e líderes, a coisa vai ser grande. Esse sou eu. Quem é você? Sou eu. Quem é você? É, pastor, mas os recursos, que recursos eu tenho? Zero. Mas o meu Deus que falou, tem todo o recurso. Meu Deus que falou, tem todo o recurso. Vai ter muita coisa acontecendo esse ano. Eu estou me posicionando. Como é que está você? Hey, Rachel, let's go to Africa. Vamos para a África. Nós estamos em 12 países na África. Nossa missão. Temos que ir. Como é que é você? Você é alguém levantado por Deus, escolhido por Deus, para tomar posse das promessas e para estabelecer justiça, para fazer o juízo acontecer. Por favor, fique em pé, em nome de Jesus. Vamos terminar orando. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você, não perca o seu tempo com coisas paralelas. Não existe nada melhor do que a vontade de Deus se cumprir 100% na tua vida. Você não vai ser feliz, mas não tem como ser mais feliz do que isso. A vontade de Deus se cumprir 100% na tua vida. E você sendo um instrumento de Deus. Não negocie quem você é. Não baixe. Não perca seu tempo com pequenas coisas, com coisas sem importância. Não perca o seu tempo. Deus tem grandes coisas para fazer. Ele quer usar você. Deus quer mudar a vida de pessoas. Deus quer mudar a vida de cidades. Deus quer curar. Deus quer fazer milagres. Adivinhe, você é a mão dele, a boca do Senhor, para falar a palavra. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de nessa manhã poder ter sido a tua boca para os teus filhos e filhas. Pai, em nome de Jesus, eu desafio o teu povo, Senhor, para que se levante e assuma a posição para a qual o Senhor se colocou, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela tua unção nesse lugar. Thank you, Jesus. Senhor, nós nos levantamos para que o Senhor seja glorificado no nosso meio. Levanta a tua mão direita e diga assim: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu quero ser aquele que vai executar o teu projeto. Senhor, aquele projeto que tem o meu nome. Senhor, me mostra. Vem a mim. Eu quero executar. Senhor, eu decido nesse dia que eu vou romper com todas as coisas que não fazem a diferença. Eu vou me concentrar nas tuas coisas para trazer o teu reino nessa terra. Em nome de Jesus. Dá um aplauso.